com as melodias que porventura fizéssemos. Muito bem. Então vamos ali. O livro dos Salmos. Vamos ler juntos? Leiam comigo, vamos? O inário inspirado da igreja judaica expressam verdades inspiradas em estilo poético, também são poemas didáticos e narrações históricas, em sua maioria abordam questões pessoais e espirituais, e os salmos aguardam com esperança a pessoa e a obra do Messias, a vinda do Senhor Jesus. De maneira que não são apenas cânticos. Se você tem dificuldade para orar, se utilize para valer do livro dos Salmos. Faça dele um professor de oração para você. E comece a introduzir aquelas palavras na sua oração. Você vai ter cada vez mais intimidade com as palavras e com o próprio Senhor. Aliás, é muito importante na oração citarmos textos bíblicos. Sempre vemos as pessoas na Bíblia orando e citando alguma porção das Sagradas Escrituras. Deve ter algum valor, não deve só citar por citar. Então você vai acabar aprendendo a citar textos bíblicos. Então faça do Salmo um livro da Bíblia para te ajudar a ler, principalmente você que não tem tanta intimidade ainda. Os seus autores, olha só, quem escreveu mais foi Davi, quase a metade, 73 salmos. Salomão escreveu 2, você sabia? O salmo de número 72 e o 127, esse filho de Davi. Você sabia que Moisés escreveu um salmo? Está do ladinho do que nós lemos aí, ó. Depois você passa os olhos que está aí. O 90 foi escrito por Moisés. Aí vem uma turma de levitas que escreveram 1, 12 e 11 cada um deles, e 50 salmos dos que estão na nossa Bíblia. Nós não sabemos quem escreveu. São autores que não nos chegaram a informação quem foi inspirado pelo Senhor. Muito bem. Lê aquela pergunta comigo. O que fazer para receber e viver? De maneira que a gente vai aprender juntos aqui. Nós vamos orar, mas você não vai ser chato. Gente, ninguém aguenta uma pessoa chata. Você não vai ser um crente chato lá no seu prédio. Ou uma crente chata. Ninguém aguenta isso. Religiosamente chato, cheio de jargões, cheio de tiradas espiritualoides, principalmente quando está em público. Então você não vai ser um chato. Nós estamos falando isso por causa do amuleto do patuá que nós falamos no começo. Você não vai chegar na casa da pessoa e falar assim: isso aqui não vale nada não, viu? Isso não vale nada. Vale nada ficar aberto aí, nada. Inclusive Satanás citou esse texto, viu bem? Seu governo, Satanás, quando foi tentar Jesus, então você fica esperto que Satanás pode estar aqui. Aliás, já sinto que ele está aqui. Aí a pessoa que é educada, senão ela vai falar assim: Satanás é você que chegou aqui. Então não seja chato, não seja chata. Chegou em algum lugar, numa sala, tem um altar lá, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, seja sábio, seja sábia. Se você for chato, na hora que ela perguntar assim: você é de qual igreja? Você não fala a oitava, você fala assim: eu sou da igreja do reino. Não dá um endereço não, senão vai complicar a gente. Porque às vezes vocês fazem coisas que nós não ensinamos. Vocês falam coisas que nós não falamos para falar. E eles ficam com raiva de quem? Olha aquele pastor lá, aquele magrelo. Eles acham que é a gente. Então não seja chato. Chegou, tem uma Bíblia aberta. Acho que é por volta do capítulo 16 de Atos, eu posso errar. Paulo está fazendo uma viagem, aí ele está chegando num lugar, tem estátua para tudo quanto é lado que ele olha, e a Bíblia diz que ele vai ficando nervoso. Aí ele chega em Atenas, e na hora que ele está lá, o povo lá no teatro municipal liga o som, vai todo mundo para lá e fala assim: nós queremos te ouvir. E agora? Agora nada, ele não era sonso igual a gente. Ele pega o microfone e começa assim, na cidade de Atenas: atenienses,
Vejo em tudo que vocês são muito religiosos, e isso é muito bom. Aí já está com a atenção de todo mundo voltada para ele. Aí ele fala assim: passando pelos muitos altares e estátuas que eu vi, tinha uma placa que estava escrita assim: ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu anuncio, desconhecido pelos homens, e dá-lhe pregação. Então você pede a Deus sabedoria. Chegou na casa de alguém, tem um Salmo 91, você fala assim: vejo que você gosta do Salmo 91, e isso é muito bom. Você copia o Paulo, você entendeu? Aí você chama a pessoa e fala assim: vamos ler. Aí você lê com ela. Aliás, uma dica: quando você for visitar alguém de religião católica em nossa nação, e nós temos muitos amigos e familiares assim, e que você for lá, convite para fazer, e você sabe que você vai orar, só uma dica: não leve a sua Bíblia. Aí na hora que você chegar lá, você fala assim: eu posso ler a Bíblia? Ela fala assim: pode. Aí você fala assim: você pega a sua, por favor? Ou esse negócio faz um arraso, você devia experimentar. A pessoa vai toda feliz pegar a Bíblia dela. Está aqui. Pode parecer estranho, mas esse gesto simples te tira da prateleira de cima e te coloca no mesmo chão que a pessoa está pisando. Ela vai te ouvir mais, principalmente abrindo a Bíblia dela. Aí só um recado: se você abrir no livro do Salmo, você toma só um cuidado. O judaísmo e o protestantismo usa o livro dos Salmos da versão hebraica, que segundo os eruditos é a mais correta. A Bíblia católica utiliza da versão Vulgata e Septuaginta, grega e latim. Então, dá uma explicação lá no Salmo 9, no Salmo 18, onde alguns salmos está arredado para a direita ou para a esquerda. Então, você vai com calma, mas fique tranquilo. Se você está na cabeça assim: o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, aí você fala assim: vamos abrir no Salmo, e você não fala ainda não. Aí você abre, aí você olha se o 100 está na direita, na esquerda, ou se está no 100 mesmo. Se está no 100 mesmo, você fala assim: é o Salmo 100. Se não está no 100, você fala assim: é o 101. Então descansa, celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Ou está na direita ou está na esquerda, tá? Então calma, não fica apavorado. Vão abrindo 23, aí você apavora. Aí tá, não está: o Senhor é meu pastor e nada me faltará lá. Aí você fala assim, imagina, você vira e fala assim: está faltando um pedaço da sua Bíblia. Aí você vai estragar tudo. Você vai estragar tudo. Você fala assim: aqui não tem o Senhor meu pastor, não? Ela vai falar assim: é o 22, está na esquerda. Então pronto. Há alguns anos atrás, nós fizemos os nossos GPs. GP começa 40 dias, depois termina. Anfitriões oferecem suas casas, facilitadores vão lá dar o estudo, a gente funciona durante 7 semanas, e depois a gente encerra, agradece e voltamos para o lugar. Uma moça, vizinha daqui, procurou a mocidade e disse: quero fazer um GP lá em casa, só eu sou crente. Eu falei: sensacional, só pede seu pai e sua mãe. Depois você volta e diz: pediu, pai e a mãe deixou. Sensacional, só tem um problema. Eu falei: qual que é o problema? Tem uma estátua muito grande lá em casa. Eu falei: não tem problema nenhum, o pai e a mãe já deixou, nós vamos para lá. Como os meninos que os seus líderes eram líderes de primeira vez, facilitadores, eu falei assim: eu vou com vocês na inaugural, para a gente ver o tamanho da estátua. E vocês agem com naturalidade, e nem encosta na estátua, nem literal e nem com as palavras. Aí nós fomos lá, aqueles apartamentos bacanas, que abre o elevador quase que já dentro da casa. Aí na hora que abriu, eu confesso que eu nunca tinha visto uma estátua quase da minha altura, logo na entrada. Eu olhei para os meninos e falei assim: e é da grande, vem comigo. E nós entramos e fomos lá para dentro, e deixa lá na bênção. E fizemos um negócio lá. No primeiro dia o pai e a mãe chegou no final, me cumprimentaram com muita graciosidade, ofereceram um lanche sensacional. Falar da estátua para quê? Pede a Deus sabedoria.
você precisa voltar nessa casa. E tem sido muito fácil para o diabo fechar a porta dessa casa para você. Você tem sido muito sonso. Então o GP terminou, os anos passaram, só essa moça é membro da igreja até hoje, mas nesse ano os pais completaram 25 anos de casado, queriam dar uma festa numa casa de festas na Lagoa da Pampulha, não encontraram nenhum sacerdote da sua religião que fosse lá fazer a cerimônia, lembraram de mim. Aleluias. E foi um festão, eu comi demais, glória a Deus. Janaína e eu ficamos até umas 2 horas da manhã lá, com os meninos tudo dormindo para todo lado, e nós dois lá, porque a Janaína queria até nas últimas sobremesas. Mas não é só a festa, entende? Ficou uma semente ali. Uma porta está aberta ali, entende? A gente é bem-vindo ali, digo a gente porque eu sou pastor nessa igreja, então a 8ª igreja é bem-vinda ali agora. A gente pode tocar a campainha, a gente pode entrar. Então pronto, então pede ao Senhor sabedoria. O que fazer? Tudo. Ô, gente, olha o que vem na cabeça de um Belo Horizontino quando você pensa numa coisa boa. Não é Guarapari, gente, olha. Guarapari, gente, olha ali, a Praia do Morro, ali, o coqueiro, a castanheira está ali atrás, ali, assim, Guarapari. Vamos ler na versão a mensagem. A mensagem é uma paráfrase, não é uma versão completa da Bíblia, traduzindo todos os textos. É uma versão parafraseando, colocando numa linguagem das ruas os textos bíblicos. É muito bacana essa versão que acabou de chegar no Brasil. Se você quiser comprar a Bíblia que passa ali no telão, é atualizada. Qual é a Bíblia que lê ali na 8ª igreja? A que está aqui no telão e nas igrejas presbiterianas, em sua maioria, é a versão revista e atualizada. Então, se você quiser abrir a Bíblia aqui na hora do culto e ler da mesma maneira como está sendo lida, compre uma atualizada. Mas sempre tenha na sua casa outras versões, principalmente Bíblia de estudo. Hoje os preços estão ficando cada vez mais acessíveis. Bíblia de estudo é muito grossona, uns tijolão assim. Não dá para comprar e ficar levando para a igreja. Deixa em casa. Então você tem uma para levar e outra para você abrir na sua casa. Traz ali as Bíblias de estudo, tem na primeira página, sobre o autor, sobre o tempo. É muito bacana, ajuda muito, ajuda muito. Vamos ler na versão da mensagem. Vamos lá? Versículos 1 e 2. Vamos juntos? Você que se assenta na presença do Altíssimo e passa a noite à sombra, diga assim: Deus, Tu és. O salmo todo é muito bacana, mas tudo o que existe no salmo vai acontecer sobre qualquer pessoa? Vai acontecer sobre quem? Sobre aquele você ali, ó. Aquele você. Então tudo que está depois, cai 1000 para cá, cai 10.000 para lá, a seta cai para lá, a peste vai para lá, a praga não vem para cá. Tudo que está falando ali depende dos 2 primeiros versículos. Isso fala de posição. E, aprofundando um pouco mais, é porque nós podemos estar juntos como membros de uma igreja evangélica sem estarmos em comunhão com Deus. Por isso que posição, para entender essa unidade, nós podemos passar pelos rituais religiosos de uma denominação evangélica, absorvermos jargões, cantarmos louvores e estarmos longe de Deus. O contrário não existe. Todos os que estão perto de Deus estão junto com o povo de Deus. Todos os que estão em comunhão com Deus estão em comunhão com o seu povo. Porque olha só,
Duas coisas somente, para a gente ir lá para aquele Guarapari, daquela foto lá, existencial com relação ao Salmo. Duas coisas somente. Uma, movimentar. Aí essa foto dá a ideia de movimentar. Então você vai ter que mexer. Você vai ter que movimentar, você vai ter que movimentar os seus olhares, você vai ter que movimentar as suas palavras, você vai ter que movimentar os seus sentimentos, você vai ter que movimentar os seus pensamentos, você vai ter que movimentar os seus planos. Para onde? Aquele que habita, você vai ter que ir para lá. Você vai ter que movimentar-se, você vai ter que deslocar-se, você vai ter que ir para lá. Isso está expresso, pelo menos nesse versículo 4 do Salmo 91, da seguinte maneira: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. Que figura que Deus utilizou para explicar para a gente como é que é ficar no esconderijo? Não é uma figura tão difícil da gente entender, não. Ele usou uma figura de um pássaro. Aí ele nessa figura do pássaro, olha só, Jesus foi mais para frente na figura. Abre a sua Bíblia em Mateus 23, 37, mas guarda aí que nós vamos voltar. Olha só onde é que Jesus vai, na mesma figura, dizendo a mesma coisa. Diz assim, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhotes, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das minhas asas ou das suas asas, e vós não o quiseste? Então eu tenho que movimentar para onde? Para debaixo da asa. Eu tenho que movimentar para onde? Para onde esse pássaro mamãe estiver andando. Eu sou filhote. Estou com 39 anos, sou filhote. Vou ter 56, filhote. Se eu completar 80, ainda assim serei um filhote que precisa ficar debaixo de Deus. Então para de mexer para você ver. Fica sentado, igual um pachá, esperando que a mamãe pássaro venha com a asa sobre você. Ai, que dó. Esse texto nos leva para o reino animal, e você olha o reino animal, principalmente pássaros. Os filhotes que não vão atrás não para ver. As patas saem andando, e saem andando, e saem andando. E pula dentro da água. Os manezinhos que não pulam atrás não para ver. Faz pirraça, quen, hoje eu não vou. Quen, não estou afim não. Quen, cansei. Então cansa para você ver e fica. Fica longe do pássaro. Sai da asa. Não vai para onde ele está indo. Não obedece o que ele te diz para fazer. E se prepare para reclamar com ele quando ele voltar. Diga na cara dele que a culpa foi dele. Diga na cara dele, diga, prepare-se para dizer: a culpa foi sua, Deus. Você sabe o que você vai dizer e vai tomar, né? Vai para você ver. Então, uma linguagem tão simples, debaixo da asa. Eu quero o Salmo 92 todo. Então vai para debaixo da asa. Porque olha só, escute, a gente tem que tomar um cuidado lascado. A gente está andando, aí cai 1000. Aí a gente vai andando, cai 10.000. A gente começa a pensar que é por nossa causa. Está caindo por causa de Deus. Está caindo por causa do poder de Deus. Está caindo por causa dos coisas que Deus está dando. Se eu estou debaixo da asa, se eu não estou, quem vai cair não são eles não. Quem vai cair é você. Então você vai ter que se movimentar para lá. Uma outra linguagem do versículo 4 é essa aqui, olha. A sua verdade é pavês e escudo.
Escudo, a gente sabe o que é. Pavês, a gente sabe também, só que pavês é escudo também. Só que pavês é um escudo do tamanho do corpo. É um escudo mais forte, que protege mais tudo. Então o escudo comum é aquele que vai no braço. Protege aqui os órgãos vitais em cima. Pavês protege dos pés até o alto da cabeça. Regra geral, o filme Golias mostra um pavês, alguns filmes. O escudeiro vai na frente. O escudeiro sempre carrega um pavês, que é maior do que o escudeiro. Aí fica só a janelinha para ele olhar. Aí se você fica atrás do pavês, você está totalmente protegido. É nessa mesma linguagem que diz que os anjos vão nos protegendo. E aqui pavês e escudo está do lado de verdade. A sua verdade é pavês e escudo. O que é verdade? É a Bíblia. Então veja bem, não é o seu jeito de crer, é o jeito da Bíblia te fazer crer. Então se o escudo está ali, você tem que estar ali. Para você ficar aqui, você vai dançar. Se o escudo está aqui, você tem que estar aqui. Se o escudo tem esse tamanho, você tem que abaixar. Se o escudo anda para lá, você anda para lá. E quem vai ditar as normas não é você, não é o seu desejo, não é a sua oração, é a palavra de Deus. Se ela te disser perdoa, você vai ter que perdoar. Se ela te disser ame, você vai ter que amar. Se ela te disser dê outra chance, você vai ter que dar. Senão você sai de trás do escudo. Ficar atrás do escudo significa movimentar em direção à vontade de Deus e, encerrando, logicamente, movimentar e permanecer. Você vai ter que ficar lá, eu vou ter que ficar lá. Se eu quero continuar protegido, guardado, liberto, livre, abençoado pelo Senhor. A cobertura espiritual desses versículos aí fala de casa. Gênesis 5 diz que Enoque andava com Deus. A expressão hebraica, ela diz que eles se andavam. Enoque andava com Deus e Deus andava com ele. É a mesma ação de Coríntios, assim, nós habitamos em Deus. É a mesma ideia. Lá em Gênesis, Enoque andava com Deus. Foi até arrebatado, de tanto que eles andavam. Mas a expressão lá, eles se andavam. Enoque andava com Deus e Deus andava com Enoque. Lá de Coríntios e assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Nós habitamos em Deus e Deus habita em nós. Lá o Salmo 9 fala, eu habito na tua morada. Coríntios diz que o nosso templo agora, o nosso corpo, virou morada de Deus. Então eu não saio de trás do escudo quando eu termino esse culto e vou para casa, porque o Senhor habita em mim. O Senhor habita em você. Então eu não preciso agora ir para Jerusalém, eu não preciso ir para o prédio, no que diz respeito a só tem uma proteção lá. A proteção está comigo em todo lugar, porque o Senhor está comigo. Por isso que o meu corpo não pode ser mais de prostituição, porque se eu deitar esse corpo na prostituição, o Espírito de Deus sai na hora. Então se eu encostar isso aqui no pecado, conscientemente encostando, eu deixo de ser morada de Deus e eu paro de habitar nele. E às vezes nós fazemos isso sem parar de ir na igreja. Acaba sendo um sinal de por que está tudo indo tão mal. Acaba sendo um sinal de por que está tudo estragando, tudo quebrando, tudo perdendo, tudo te mandando embora. Eu não saí da igreja? Saiu sim. Saiu. Só vem aos cultos, mas saiu. Você não habita mais em Deus e Ele não habita mais em você. Aí nós vamos arrumar isso para sempre, em nome de Jesus. Vai ficar a ovelha por resto da vida. Aí eu ali, ó. Eu sou aquela mais magrinha. Vamos ficar em pé para a gente orar? Movimentar e permanecer. Amém? Segura na mão de quem está do seu lado, eu oro. Logo depois o pastor Roberto vai te dar aqui a orientação final. Segurar na mão é estratégia para ninguém sair. Sempre funciona, olha lá, não consegue, agarrou. Isso, segura na mão, feche seus olhos. Nosso irmão vai fazer um louvor ali e nós vamos orar. Vamos orar por nós, por nossa casa. A gente vai ficar debaixo da asa, amém, meu irmão? Feche seus olhos, nós vamos orar. Antes de orar por nós, permaneça com seus olhos fechados. Há alguém aqui entre nós, que você estava longe das asas,
desse pássaro alado glorioso, e o seu coração entende que é hora de voltar e permanecer com Ele. Estava você desviado ou estava assim desigrejado, sem comunhão com o Senhor e com o seu povo? Ou se há entre nós alguém que nunca assumiu isso publicamente, em batismo, e pretende fazê-lo, solta a mão aí de alguém e levanta e diz: é comigo, e nós vamos orar por você agora também. Há alguém aqui assim? É comigo, voltar é comigo, e eu estou fazendo isso mesmo. E nessa manhã eu publico isso aqui, levantando a minha mão. Há alguém aqui embaixo? Deus abençoe você, a senhora. Há alguém lá em cima? Você, Deus te abençoe, cara. Mais alguém lá em cima? Deixa eu mostrar vocês para eles. Levanta uma última vez a mão, vocês, lá em cima, viu? Aqui embaixo, a senhora. E aqui, viu? Vamos orar? Senhor amado, Senhor querido, nosso Deus bendito, ajuda essas pernas a correr para onde o Senhor está. Igual aqueles filhotinhos mais desesperados que a gente vê assim, correndo na frente. E a gente vê uns outros mais sonsos, sempre fica atrás, assim, fica olhando. Nos ajude a ser aqueles que correm lá na frente, assim, ó. Nessa figura de linguagem que o Senhor mesmo se utilizou para nos instruir a ficar perto de Ti. E que o Teu Filho Jesus repetiu e ainda falou da galinha, lá em Mateus. Então, Senhor, seja qual for a figura, nos ajude a permanecer onde o Senhor está. Que o Senhor é fiel, tudo que lemos no Salmo 91, nós veremos na nossa casa, nós teremos na nossa história, na nossa vida, aqui na nossa amada igreja. Abençoe esses queridos que levantaram as mãos aqui, e que eles possam ser acolhidos pelo Senhor, nesta manhã, nessa hora. Nos ajude a reencaminhá-los como igreja, no nome de Jesus, amém. Dá um abraço em alguém e senta, fala com ele, debaixo da asa, hein, meu irmão? Debaixo da asa. Irmãos, só um instante, eu preciso de sua atenção. Ainda em pé, por favor. Corrigindo, o pastor Fábio disse que se você cometer alguma gafe, não fale o nome da igreja, fala que você é daquela igreja do reino. A igreja do reino é uma denominação, e eu não sei o que é mais comprometedora. Então fala igreja protestante ou igreja evangélica. Para você que está grávida ou que teve um neném recentemente, semana que vem um culto para você, às 16 horas, o Ministério de Mulheres, dia 24/11, às 16 horas. Para você que frequentou, que desviou, que começou a frequentar, que conhece alguém que precisa de um up espiritual, conversão, transformação, faça a inscrição dessa pessoa hoje, no retiro com Deus, que vai ser semana que vem, e vai ser um negócio assim impactante, como tem sido para muitas e muitas pessoas. E semana que vem às 16 horas, culto em inglês no salão social. Nós vamos orar agora nesse exato momento, impetrando a bênção apostólica sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Deus amado, muito obrigado, porque no Senhor nós podemos experimentar esses livramentos. Então clamo que Teu Espírito promova essa permanência no Senhor, para a glória do Teu santo nome. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus recaiam sobre nós, sobre todo aquele que aguarda a volta do Senhor, de maneira que nos faça mover em direção ao Pai, à proteção do Pai, e permanecer nele para a glória dele, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, vá em paz, bom almoço, e até às 17 horas aqui.